Senhoras e senhores, vídeo 142 do canal. Então, vocês já sabem, inscrevam-se, curtam, compartilhem e vamos dando sequência, hoje trazendo para vocês a última leitura do primeiro livro de Samuel. Conforme combinei ontem, hoje os dois últimos capítulos para encerrarmos numa sequência um pouco mais dentro de um padrão, né? São 31 capítulos, então dividido por 3 não daria muito certo, tive que fazer vídeos com 2 capítulos para fechar direitinho. Então esse vídeo também vai ser um pouco mais curto que o de ontem. Amanhã trago para vocês o vídeo com o resumo do livro de primeiro livro de Samuel e na sequência já iniciaremos o segundo livro de Samuel na terça-feira. Perfeito? Então vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negeb e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: De quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: Sou um moço egípcio, servo de um amalequita. E o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Negeb dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: Poderias descer e guiar-me a esta tropa? Respondeu ele: Jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a esta tropa. Desceu, pois, e o guiou. E eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas tinham tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. De modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava adiante de outro gado, e dizia: Este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou aos 200 homens que, de cansados que estavam, não tinham podido segui-los e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: Visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes. E assim foi daquele dia em diante.
ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou do despojo presente aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós um presente dos despojos dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do Sul e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades de Jerameelitas e aos das cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Corazã e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os seus homens costumavam frequentar. Então aqui, mais uma batalha, né, vencida por Davi, né? Davi acaba conduzindo a vitória sobre os amalequitas, porém, né, por causa deles terem invadido e destruído, não destruíram as cidades, né? Eles invadiram, pegaram os recursos e todos os seres vivos. Uma situação curiosa, né? Não houve nem... Quer dizer, botaram fogo, ali está dizendo questão de fogo, mas não parece claro que a cidade estava destruída, que dava para reconstruir dentro de uma estrutura minimamente decente. E os seres vivos, além de talvez mantimentos e outras especiarias, também foram preservados e puderam ser recuperados, além, né, de agora terem pego outros itens, né? Outros materiais, outras matérias, outros alimentos, enfim, nessa derrota dos amalequitas. Agora vamos finalizar o primeiro livro de Samuel com a leitura do capítulo 31. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, e seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram juntamente naquele dia Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, e todos os seus homens. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e os que estavam além do Jordão viram que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despejaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e penduraram no seu corpo no muro de Bet-San. Quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram isso a respeito de Saul, isto é, o que os filisteus lhe tinham feito, todos os homens valorosos se levantaram e, caminhando a noite toda, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San, e voltando a Jabes, ali os queimaram. Depois tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo da tamargueira em Jabes e jejuaram 7 dias. Então, um capítulo bem mais curtinho aqui, mas encerrando este primeiro livro de Samuel, né, com a morte de Saul e seus filhos, né, encerrando a profecia, né, aquilo que Deus inclusive tinha falado para ele, que a morte dele chegaria no dia seguinte, né, enquanto a volta de Davi para a não batalha contra os filisteus trouxe uma salvação, pois os amalequitas haviam invadido Ziclag, então Davi foi lá, recuperou todo mundo e trouxe o povo de volta para continuarem podendo a se desenvolver e viver normalmente. Aqui, o capítulo 31, né, assim como em outros livros da Bíblia, termina trazendo uma morte. No caso, a morte de Saul, né, que aparentemente era para ter sido a pessoa certa escolhida por Samuel, que também já morreu, e agora a morte de Saul finda o primeiro livro de Samuel, né? Como já temos outro aqui mostrando na sequência, né, a história deve prosseguir a partir daí, né? Davi estando em Ziclag, e a partir disso vamos ver o que vai acontecer então na sequência da história bíblica, certo, meu povo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Terminamos mais um livro aqui, já estamos na página, só deixa eu descer um pouquinho, era 420 e 424, estamos caminhando, né, já passamos de 1/4 da Bíblia, mais de 25%, caminhando para 30%, 40% e 50%, ainda um pouco longe, mas já estamos mais próximos da metade do que no início. Então,
Por isso, gostaria que vocês me ajudassem aqui, deixando inscrições, deixando likes, comentários, compartilhando o canal para mais pessoas poderem acessar e darem sugestões caso vocês queiram outros conteúdos. E amanhã, como em todos os términos de livros da Bíblia, trago um vídeo fazendo o resumo do livro de 1 Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, que é o padrão que a gente trouxe aqui, a gente fala, né? Então, amanhã, resumo do primeiro livro de Samuel, certo? Então, vejo vocês no vídeo de amanhã. Até lá!